Meus amigos, fim de primeira rodada do Campeonato Paulista e a gente já pode tirar algumas conclusões? Talvez, acho que é muito cedo pra gente tirar algumas conclusões, mas vamos debater sobre isso. Essa é uma parada que eu quero fazer mais vezes aqui durante esse ano no canal, que é propor o debate com vocês, então eu quero muito saber a opinião de vocês aqui. O Palmeiras teve a pior estreia dentre os times grandes, dentre os times de primeira divisão. Enfim, vamos debater. Eu assisti todos os jogos, tá? Vocês sabem que eu trabalho com o Palmeiras, mas eu trabalho com futebol como um todo. Mas eu assisti todos os jogos e vamos falar de um por um pra gente debater se o Palmeiras teve a pior estreia. E eu separei, ó, vocês já viram que passou minhas redes sociais, os anúncios, os avisos aqui, vocês já sabem o que fazer, tá? Deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no meu canal, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem vídeo de futebol todos os dias, tem live todos os dias. Então vocês já sabem muito bem o que fazer, faz a boa aí, mas chega nos comentários que eu quero a sua opinião, tá bom? Vamos lá, eu coloquei na ordem, jogo por jogo dos grandes, por ordem de dificuldade, do mais fácil pro mais difícil. E pra mim, o jogo mais fácil, eu tô falando de adversário, tá? Não como o jogo se desenrolou. O adversário que o time ia enfrentar. Pra mim, o jogo mais fácil dentre os grandes era esse, ó. O jogo do Corinthians, cara. O Corinthians pegou o adversário mais fraco. E aí você pode falar, pô, Rick, o que você tá falando não tem o menor sentido. A Ponte Preta é campeã da Série C, irmão. O Palmeiras pegou a Portuguesa, que é time de Série D. Cara, a Portuguesa fez um mercado interessante, tá? A Portuguesa fez um mercado interessante. O time mostrou uma certa qualidade, pouca, mas mostrou. E pra quem assistiu o jogo do Corinthians hoje, o time da Ponte Preta é horroroso, cara. Mas ele é horroroso. Era 10 caras defendendo, 10 não, né? Você tinha o Gé atacando lá na frente, que era aquele atacante ruim da Ponte Preta, atacante que tem uma certa velocidade, se acha um habilidoso, né? Mas, pô, não faz absolutamente nada, pesadão, alto. Era ele correndo, tentando armar contra-ataque pra Ponte Preta, e a Ponte Preta, em teoria, se defendendo com 9, mano. Em teoria, por quê? Porque tem um camisa 10 que é gordo, velho, que é o Elvis. Bom jogador, tá? Mas, sim, também não ajuda a marcar e não ajuda nada no ataque. Então, cara, hoje, Ponte Preta, deu pra ver que a Ponte Preta é pior que a Portuguesa, mano. A Ponte Preta é pior que a Portuguesa. E aí o Corinthians pegou, na minha visão, vendo as duas estreias, o time mais fraco dentre os grandes. E a gente percebe o quê? O Corinthians enfiou uma sapecada, 3-0. Não foi tão simples, tá? Primeiro tempo o Corinthians sofreu um pouco. Foi um jogo meio moroso. Eu vi muita gente falando, pô, o Corinthians foi um time com mais intensidade que o Palmeiras. Não foi, cara. O Corinthians teve intensidade num momento do jogo, do jeito que o Palmeiras também teve num determinado momento do jogo. Os times com pouca pré-temporada, assim, eles não vão ter tanta intensidade, então eles gastam ali nos momentos chave. E o Corinthians em alguns momentos teve intensidade, mas em poucos, tá? Primeiro tempo foi ruim, o Corinthians conseguiu desenrolar o placar no segundo tempo, quando ele abre o placar ali com o Gustavo Henrique, mas aí a Ponte Preta, porque não tinha jogada nenhuma, quis tentar sair e entregou outros 2 gols aí pro Corinthians. Outro ponto, jogo em casa, então o Corinthians era muito favorito. E aí você tem alguns titulares, ó. O Corinthians jogou com Hugo Souza, com Mateuzinho, com André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Carrídio, Bidon e só. 7 titulares. O Corinthians jogou com 7 titulares nessa estreia em casa contra um time fraco. Fez 3-0, não fez mais que obrigação. Vamos falar a verdade? Não fez mais que obrigação. Lembrando que a Série C terminou recentemente. Quer ver? Deixa eu até pegar a data aqui, ó. Ponte Preta é campeã da Série C. Vamos ver, quando que foi isso aí, ó? A Ponte Preta foi campeã da Série C em 25 de outubro. Então a Série C acabou em outubro. Eles pegaram algumas férias ali e a Ponte Preta voltou e teve um pouco mais de pré-temporada que o Corinthians, de fato. Mas tem uma diferença muito grande entre a pré-temporada da Ponte Preta e do Corinthians, isso é fato. A gente percebeu isso ontem também no Palmeiras e Portuguesa, certo? Beleza, o Corinthians passou o carro na Ponte Preta, não fez mais que obrigação, e aí a gente vai pro segundo jogo mais fácil dessa leva aí, que na minha opinião foi o jogo do Palmeiras, cara. Com todo respeito, aí a Portuguesa é fraca, time de Série D. Time de Série D. Só que o Palmeiras jogando fora de casa, tem esse porém também, tá? Palmeiras jogando fora de casa, diferente do Corinthians. Fez um jogo ok. Acho que poderia até ter
feito um jogo um pouco melhor, mas aí a gente entra no porém que eu falei da questão do Corinthians que jogou com 7 titulares. O Palmeiras jogou com Carlos Miguel. Dá pra dizer que o Murilo é titular? Não sei, vamos botar pra ser bem generoso? Murilo, Marlon Freitas deve ser titular, né? Alan, tô sendo bem generoso, tá? Porque eu não acho que o Alan vai ser titular e não acho que o Murilo vai ser titular durante o ano. Então, o Palmeiras jogou com o time praticamente inteiro reserva. Praticamente inteiro reserva, sem a dupla de ataque. Contando que um dos titulares foi o goleiro. E com 3 dias de pré-temporada contra um time que fez um mês de pré-temporada. Então o jogo do Palmeiras foi ruim. Mas era de se esperar, né, mano? Vocês esperavam o que do jogo do Palmeiras? Foi um jogo ruim. Ah, mas o Corinthians... Cara, não compare com o jogo do Corinthians. O Corinthians pegou um adversário mais fraco, jogando em casa, com mais titulares e passou o carro. Se o Palmeiras estivesse nessa situação de pegar um adversário mais fraco, mas podia ser a própria Portuguesa, tá? Pegar a Portuguesa em casa com 7 titulares, talvez o Palmeiras fizesse 3-0 na Portuguesa. Ou 4, ou 5, por que não? Mas o Palmeiras foi com um time quase inteiro reserva, fora de casa, contra uma Portuguesa aí com contratações de peso, por exemplo. O Gabriel Pires aqui da Portuguesa é melhor que todo mundo da Ponte Preta, cara. O atacante Maceió, bom atacante Maceió da Portuguesa, é melhor que a galera toda do Ponte Preta, mano. Então, essa comparação que eu tô vendo em relação ao Corinthians, eu acho injusta, tá? Acho injusta. Muita gente tá entrando nessa pira. Eu acho essa comparação completamente injusta, certo? Então, avaliamos aí o que foi as estreias do Corinthians e do Palmeiras. Já eu falo mais sobre a questão do Palmeiras. Vamos ver, pra mim, o que foi a terceira estreia mais difícil, que foi esta daqui, ó. A estreia do Santos. Terceira, mas eu já tô beirando pra mais fácil, né? A segunda mais fácil. Pegou um Novo Horizontino, é um time difícil, tá? Eu falei o contrário, né? É a segunda mais difícil. É a segunda mais difícil, não a segunda mais fácil. Falei ao contrário. É da mais fácil para mais difícil. Pegou o Novo Horizontino, que é um time muito bom, tá? Que tá nos últimos anos sempre batendo na trave para subir para a primeira divisão. O Santos, em relação à titularidade, ó, jogando em casa, igual o Corinthians, jogando em casa. Teve o Brazão, o Igor Vinícius, Frias, Ivaldo, Escobar talvez seja. Acho que é o Souza, né? Frias, Ivaldo, William Arão, João Schmidt, talvez seja, talvez não seja. O Roleiser, Gabi. Uns 7 titulares. É difícil saber quem vai ser titular aí, mas foram 7 titulares. Mais ou menos ali o que foi o Corinthians. Contra o Novo Horizontino, que, vamos falar bem a verdade, jogou melhor que o Santos. Jogou melhor que o Santos, cara. Se a gente olhar para as estatísticas aqui, eu acho que dá pra ter uma ideia, ó. Grandes chances, 4-2 pro Santos. Mas teve 14-13 em finalizações. Eu achava que tinha até mais grandes chances pelo Novo Horizontino, tá? O Novo Horizontino teve umas 3 chances de matar o jogo quando tava 1-0. Perdeu todas. E aí o Santos foi lá e conseguiu virar. Conseguiu ter um certo ritmo de jogo. A gente percebeu a mesma coisa que eu percebi no jogo do Corinthians, que teve um certo momento de intensidade. Eu percebi no Palmeiras também teve um certo momento de intensidade. E também teve no Santos. Começou em alta intensidade, durou 10 minutinhos, baixou. Aí o Novo Horizontino tomou conta. No segundo tempo o Santos subiu um pouquinho a intensidade também. Os times que estão com pré-temporada curta, os times de primeira divisão, passam por isso, né, mano? Embora os times de segunda divisão também tiveram pré-temporada curta, então não dá pra levar tanto em consideração, porque a Série B acabou 2 semanas antes da Série A. Então, pra mim, o Santos teve uma estreia boa em resultado, muito boa em resultado, mas ruim em desempenho, certo? Pior do que o Palmeiras, pior do que o Corinthians. E aí, por fim, a estreia mais difícil, sem sombra de dúvidas, já era óbvio que era o São Paulo, que ia pegar o Mirassol. Mirassol que é melhor do que o São Paulo. E aí a gente já pode avaliar os dois juntos, porque os dois são times de Série A e o Mirassol é time de Libertadores. Só que aí tem uma questão. A questão da pré-temporada esquece, porque ambos tiveram a mesma pré-temporada. Ambos jogaram a Série A. Jogo fora de casa pro São Paulo, Mirassol jogando em casa, só que o Mirassol perdeu muitas peças. O Mirassol tem na sua espinha do ano passado o Walter, Daniel Borges, mas não era o titular, ele era o reserva, era o Lucas Ramon, o titular. Aí você tem o João Vitor,
Lucas Otávio, Luiz Otávio, né? Luiz Otávio, eles meio que se revezavam, mas era o Gêmeos o titular daqui. Reinaldo titular, José Aldo, bom jogador, mas não era titular absoluto. Neto Moura era. O Alisson muitas vezes era titular, e aí você muda todo o time. Ó. Lucas Mugni, Shailon e André Luiz. Mudou totalmente o time. E o São Paulo, se a gente for ver em relação ao time titular, ó, Rafael, Ferrarese, Alan Franco, Sabino, Cedric, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio, Luciano, talvez até o Tap. Cara, 9 titulares. São Paulo foi com 9 titulares. Com 9 titulares e tomou uma ataca inacreditável do Mirassol. Não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. Num jogo que pra mim era óbvio que o Mirassol ia ganhar do São Paulo. Era muito claro que o Mirassol ia ganhar do São Paulo. Então quando a gente olha pra todas as estreias, a gente pode elencar o desempenho como o melhor desempenho do Corinthians, o segundo, acho que o do Palmeiras ou do Santos. Vamos botar o do Palmeiras? O segundo do Palmeiras, jogou fora de casa, o terceiro do Santos, o quarto do São Paulo. Só que a gente tem que olhar pra uma coisa, de todos os 4 que a gente falou aqui, o Palmeiras foi o único que jogou com mais da metade do time reserva. E muita gente tá reclamando, muita gente tá criticando. Então, a pergunta que eu fiz aqui no início da live, quero saber a opinião de vocês, comentei, tivemos a pior estreia? Cara, dentro dos contextos, não. Eu acho que a segunda melhor estreia. Só não foi melhor que a do Corinthians, embora a dificuldade do Palmeiras era maior do que a do Corinthians. Mas o Corinthians fez 3, né? Aí não tem o que falar, né? Os caras fizeram 3. Se o jogo fosse 1-0 pro Corinthians, ou 2-0, eu até diria que a estreia do Palmeiras foi melhor, por causa da dificuldade do jogo que o Palmeiras enfrentou. Mas o Corinthians pegou o jogo mais fácil e botou no bolso, cara. Se o Palmeiras pegasse esse jogo tão fácil como foi o do Corinthians, talvez ele botaria no bolso também. Com isso, podemos acreditar que próximo jogo o Palmeiras deve colocar um time um pouco mais titular, né? Clássico contra o Santos. Vamos ver qual é que vai ser. O Santos já estreou com muitos titulares. Será que vai manter os mesmos titulares com pouca pré-temporada? Já o Palmeiras fez o contrário, estreou com um monte de reserva e agora talvez vá com os titulares. Uma prévia de um time titular talvez fosse Carlos Miguel, Kelvin, Bruno Fux, Gomes e Piquerez, ó a diferença. Aí você bota talvez o Luiz Pacheco ali para rodar com o Marlon, Andreas Pereira, Alan de novo, Sousa de novo, Flaco Lopes e Maurício, porque o Vitor Roque tá lesionado. É um time forte, que dá para bater no Santos tranquilamente, aí o Palmeiras ficar tranquilão nesse início de Campeonato Paulista. Bom, das estreias dos grandes é isso então. Tivemos uma primeira rodada onde todo mundo que pegou adversários acessíveis venceu, no caso Corinthians e Palmeiras. O Santos pegou um adversário difícil, mas jogando em casa fez sua obrigação, que é ganhar de um time de Série B. E o São Paulo pegou um time que é melhor que ele, tomou uma ataca inacreditável e era de se esperar. É o resultado mais comum, né? O pessoal tá falando, o São Paulo vai cair porque perdeu pro Mirassol. Eu acho que o São Paulo até pode brigar pra não cair, tá? Tem muita coisa errada acontecendo lá, mas não é porque perdeu pro Mirassol. Porque eu acho que se a gente enfrentasse o Mirassol nessa estreia lá fora de casa, a gente ia sofrer também. Quero saber a opinião de vocês, vocês assistiram os jogos, deixa aqui nos comentários. Não tem nada pra falar de Palmeiras hoje, então eu trouxe essa análisezinha do que foi a primeira rodada do Campeonato Paulista. Deixe sua opinião aqui, quero saber muito o que vocês acharam dos jogos, se o Palmeiras teve a pior, a melhor estreia, qual que é o seu ranking da melhor para pior estreia entre os grandes, fechou? Deixe sua opinião aqui, me segue nas redes, tamo junto e avante palestra.